Fala jovem, Jackson na área, seja bem-vindo ao Liderança em Ação. Bora falar sobre como desenvolver a capacidade analítica para líderes. Ah, Jackson, eu sou ruim com números, eu sou ruim com matemática, eu não sei analisar. Calma lá, você não é ruim com matemática, você é destreinado. Por exemplo, você foge da matemática e aí você não pratica e por isso você tem dificuldade, assim como tudo na vida. Eu, Jackson, por exemplo, não jogo basquete, por isso eu não sou bom, e eu não jogo porque eu sou ruim. Isso é um círculo, pessoal. Tudo na vida é treino. Se você praticar, você vai desenvolver. A primeira coisa que você precisa saber é o que é capacidade de análise ou a tão conhecida capacidade analítica. Nada mais é que você olhar para os números e conseguir contar uma história que seja lógica e consistente. Ah, Jackson, mas por que isso é importante? Ué, para você não ser enganado. Mas, Jackson, os números não mentem. Mente sim, depende da versão que contarem para você. Exemplo, em fevereiro a sua empresa faturou 19 mil reais e em março ela faturou 21 mil reais. Ou seja, um crescimento de 10,5%. Pode fazer as contas aí, se arredondar, vai dar 10,5%. É um excelente resultado, né? Se a gente contar dessa maneira, sim. Mas vamos lá. Em fevereiro, tivemos 19 dias úteis, ou seja, 19 dias trabalhados. E em março, nós tivemos 23 dias úteis. Ou seja, eu vou pegar o faturamento de 19 mil e vou dividir por 19, eu vou ter um faturamento de R$1.000 por dia. Quando eu falo de março, nós tivemos um faturamento de 21 mil e eu vou dividir por 23 dias. Então eu vou ter um resultado de R$913 por dia. Ou seja, uma redução de 8,7% no faturamento. E aí a notícia deixa de ser tão boa, né? Para analista, é uma obrigação desenvolver capacidade analítica. Para a liderança é muito importante, porque se você não desenvolver, você vai estagnar na primeira liderança. Muitas vezes a capacidade analítica é vista como sinal de potencial. Então, se você quer crescer na carreira, é importante você desenvolver essa competência. Essa é uma competência que é um diferencial competitivo em cargos de liderança, em cargos de analista também. Para você desenvolver a capacidade analítica, é importante você colocar em mente que você precisa segurar a sua impulsividade, a sua ansiedade de sair dando respostas e começar a fazer mais perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, mais embasado você vai estar. Exemplo, por que o faturamento do mês está menor? Ah, porque a gente vendeu menos. O que a gente vendeu menos? Ah, o produto X. Por que a gente vendeu menos o produto X? Ah, porque a gente fez um aumento de preço. Beleza, então mesmo vendendo menos, nós trouxemos mais lucro ou menos lucro com o produto X? Ah, a gente trouxe mais lucro. E aí você consegue construir, baseado em perguntas e olhando os números, uma história mais adequada para você contar. Antes da gente seguir, eu quero te avisar que dá um trabalhão produzir conteúdo para o YouTube. Então se você está gostando, deixe seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais líderes. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixa no comentário que eu vou responder caso a caso. E a força máxima que você pode me dar é compartilhando esse vídeo com os líderes que você conhece e se inscrevendo no canal. A segunda dica que eu quero te dar, se livre do achismo. Cuidado com eu acho, eu acredito. Porque quando você fala eu acho ou eu acredito, você se compromete com uma ideia. E aí você coloca um viés na análise de provar que você está certo. E quando você faz isso, quando você está analisando um número, você subestima as evidências que vai contra o seu primeiro pensamento e supervaloriza as evidências que confirmam a sua teoria. Então não se comprometa, entre de mente aberta. Olha, se alguém te fizer a pergunta, você não fala eu acho. Você fala bem assim, olha, deixa eu olhar os números de perto, que eu te respondo no final da tarde, que eu te respondo daqui a meia hora. Olhe os números, vai de cabeça aberta. Por quê? Porque você pode estar certo ou você pode estar errado. Mas quando você der uma opinião, você vai dar sua opinião com credibilidade. Outra dica que eu quero te deixar para você desenvolver a capacidade analítica, jogue. Mas Jackson, como assim jogar? Jogue. Jogue caça-palavras. Jogue dama. Jogue xadrez. Jogue cartas. Jogue um videogame, jogue um puzzle que te traga um desafio. Porque quando você joga, você começa a criar sinapses diferentes no seu cérebro e você vai desenvolvendo atividades cognitivas. Isso vai te ajudar indiretamente a você fazer mais correlações de dados. Então jogue, incentive você a criar novas conexões dentro do seu cérebro. Antes da gente ir para o último bloco, eu quero falar com você que quer evoluir na carreira, que eu desenvolvi um curso completo de liderança chamado Metodologia CID. Nele eu entrego conceitos e ferramentas que os líderes de alta performance utilizam para fazer gestão de pessoas e entregar resultados. Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar, mesmo você sendo um líder iniciante. Para isso, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo o link do curso completo. E pratique a capacidade analítica.
pegue o número e vai conversar com ele. Mas não converse no meio de todo mundo, vai para uma sala, principalmente no começo. Vai para uma sala, vai lá conversar com o número, entende ele, focado. Ah, Jackson, eu não consigo. Pede para sua equipe, fala, pessoal, eu vou precisar de 40 minutos, vou precisar de 1 hora para poder analisar o número. E aí você concentrado, você consegue fazer o negócio render, consegue entender mais, consegue colocar 100% da sua atenção e você entra num estado de concentração total que você consegue super ativar os seus neurônios. Então, pede um tempo para a equipe, vai lá, vai conversar com o número. O que aquele número quer te dizer? Vá de mente aberta, pratique. Poxa, você viu o resultado do Joãozinho? Vai lá, entra no resultado do Joãozinho e entende por quê. Vai fazer pergunta, por que o Joãozinho está com esse resultado ruim? Qual que é o produto que ele não está vendendo? Qual que é a negociação que ele não está fechando? O que ele não está fazendo? Vai entrando a fundo. No começo você vai demorar um pouquinho para chegar em algumas conclusões. Depois você vai fazer mais rápido. E vai chegar uma hora que vai ser natural para você. Então pratique e depois você vai lá e leva para o Joãozinho. Depois você faz com a Mariazinha. Mariazinha, vamos olhar teus números aqui? E aí você vai olhar o número da Mariazinha. Por que você não está indo legal? Deixa eu tentar trazer um exemplo de call center. Mariazinha faz 40 ligações e Joãozinho também faz 40 ligações. Porém, Mariazinha está com resultado muito acima do Joãozinho. E aí eu vou olhar quanto tempo que a Mariazinha passa com cada cliente e vai lá, é 5 minutos. E aí eu vou ver Joãozinho, ele passa 3. Poxa, eu já correlacionei alguns dados e eu tenho já a percepção que Mariazinha argumenta melhor que Joãozinho. E aí, o que eu vou fazer com isso? Aí sim entra a capacidade analítica de verificar a hipótese. Vou fazer uma escuta com a Mariazinha e a Mariazinha eu vou ver a argumentação dela. Daí eu vou fazer uma escuta com o Joãozinho e vou comparar a argumentação do Joãozinho. E aí eu vou conseguir entender se o problema do Joãozinho não é porque ele não está vendendo ou não, é porque ele passa pouco tempo argumentando. Então é importante você conversar com os números para você contar essa história e depois checar na prática se isso realmente está acontecendo. Se você quer se desenvolver na liderança, o nosso canal tem vídeos segunda e quarta, às 18 horas e 1 minuto. Vídeos com conceitos e ferramentas aplicáveis no dia a dia. Venha se desenvolver com a gente. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um forte abraço e te vejo em breve.